Então, fechando o raciocínio da questão anterior, joga na tela pra gente. Olha só, pessoal. Então, a questão perguntou pra gente o seguinte. Olha só. Nesse caso, são segurados obrigatórios da Previdência Social na condição de contribuintes individuais. Então, lá. Ele quer saber quem é contribuinte individual, então nós já vimos a resposta correta, letra A. Os ministros de confissão religiosa e membros de instituto de vida consagrada, de congregação de ordem religiosa, é o nosso contribuinte individual. Daí para frente nós vimos que o excedente, letra B, excedente de mandato eletivo, é o empregado. Aquele que presta serviço de natureza contínua, pessoa ou família, sabemos que é empregado doméstico. Pescador artesanal e ente assemelhado que faça pesca ou segurado especial. Empregado de organismo oficial, internacional ou estrangeiro funcionando no Brasil, sabemos que ele está na condição de empregado, salvo quando couber de regime próprio, claro. Então, a resposta é letra A. Vamos agora para as questões envolvendo LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, vamos lá, primeira questãozinha aí para a gente. Do financiamento da assistência social estipulada aqui, para que haja repasse de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social da União para os municípios, estados e Distrito Federal, é necessário a efetiva instituição em funcionamento, dentre outros. A. Do Conselho, lembra que nós vimos os famosos conselhos, do Conselho de Assistência Social, da composição paritária entre governo e sociedade civil. Do Fundo de Assistência Social, sob o controle e orientação representante do governo federal. De um plano de assistência elaborado pela União e executado pelos estados e municípios pelo Distrito Federal. D. Do Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle das entidades filantrópicas responsáveis por sua gestão. E E. Do Conselho de Assistência, composto de representação tripartite. Tripartite? Nossa, vamos aqui. Resposta correta pra gente aí. Letra A. Conselho de Assistência Social, composição paritária entre governo e sociedade. Pra gente, vamos dar uma olhada na letra da própria lei da LOA, 8742, determina de 93, que artigo 30, reparei pra gente, no quadro, é condição para o repasse aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal dos recursos que trata esta lei, efetiva. Instituição em funcionamento, Conselho de Assistência Social de composição paritária entre governo e sociedade civil, tá ali pra gente, é a resposta que nós vimos ali, do Fundo de Assistência Social com orientação ao controle do respectivo Conselho de Assistência Social e Plano de Assistência Social, parágrafo único, e ainda condição para a transferência dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social alocados aos seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 1999. Bem, encontramos aí artigo 30, inciso 1, como sendo a resposta, né? Então, só para a gente finalizar, do financiamento da assistência social, estipula que para que haja o repasse do recurso do Fundo Nacional de Assistência Social da União para os municípios, Estado e Distrito Federal, é necessário a efetiva instituição em funcionamento, dentre outros, do Conselho de Assistência Social, da composição paritária entre governo, sociedade e casa civil. Próxima questão para a gente. Envolvendo novamente a LOA, faz parte da mesma questão de prova, tá? Da FUNRIO 2014, né? Vimos algumas questões do CESP, FUNRIO, Fundação Carlos Chagas, essa aqui da FUNRIO 2014. Em seu artigo 12, afirma-se competência da União, dentre outras funções. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 12 pra gente. Artigo 12. Compete à União da Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definido no artigo 203 da Constituição Federal. Confinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, serviços e programas e projetos de assistência social em âmbito nacional. 3. Atender em conjunto com os estados, Distrito Federal, os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. 4. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e o assessoramento do Estado, Distrito Federal e municípios para seu desenvolvimento. Então, vamos lá as alternativas.
Primeira alternativa que nós temos aí, destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação de custeio. Não vimos nada disso. Auxílio natalidade e funeral. Executar projetos de enfrentamento de pobreza, incluindo parceria com organizações de sociedade civil. Atender em conjunto com os estados, Distrito Federal, municípios, ações de assistência de caráter emergencial. Encontramos aí a resposta correta, letra C. D. Estimular e apoiar técnica e financeiramente a associação, os consórcios municipais na prestação de serviço de assistência social, errado. E assumir a direção das entidades filantrópicas ou beneficentes que estejam em dificuldade financeira, também o item está errado, não está previsto em lei. Resposta correta para a gente, letra C, tá? Atender em conjunto os estados, o Distrito Federal, os municípios, as ações assistenciais em caráter emergencial. Próxima questão para a gente aí, tá? 2014, segundo o artigo 3º da LOAS. Repare uma questão bem interessante, que ele está pedindo para você simplesmente preencher a parte faltante, ou seja, uma questão de decoreba, muito utilizado na escola na 3ª série. Os organismos que prestam sem fins lucrativos atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela lei, bem como os que atuam em defesa e garantia de seus direitos, são caracterizados como entidade e organizações. Então, nesse caso aí, nós vamos ter aí A, beneficentes, B, filantrópica, C, confessionais, D, de assistência social e E, empresarial. Adivinha qual é a resposta? Dá uma olhada na letra da lei. Considera as entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que isoladamente ou cumulativamente prestam atendimento ou assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como que atuam na defesa e na garantia dos direitos. Perfeito aí? Resposta correta, letra D, assistência social. Pessoal, continuando então, vamos mais à frente. Vimos que a resposta é a letra D, da assistência social. Então vamos agora para uma outra questão aí de previdência, tá? Olha só, voltamos agora para a previdência social. Joana, olha aí na tela, Joana, João, Janaína e Daniel são segurados do regime geral da previdência social. Joana possui 57 anos de idade e é trabalhadora rural. Bem, se ela fez as 180 contribuições, que eu não menciono na questão, então vamos presumir que tenha sido feito. Normalmente uma questão mal elaborada, o aluno tem que adivinhar qual seria o melhor caminho para responder. Muitos alunos, né, ficam chateados com esse tipo de coisa, mas faz parte do nosso jogo. Então, olha só, Joana possui 57 anos de idade. Bem, como ela é mulher e também fala que ela é trabalhadora rural, então ela é uma segurada especial, sabemos que a idade da mulher aposentar é 60 anos, mas como trabalhadora rural é a partir de 55 anos. Então, Joana, com 57 anos de idade, trabalhadora rural, teoricamente já tem o direito à aposentadoria. Perfeito. João possui 60 anos de idade e exerce atividade em regime de economia familiar. Bem, regime de economia familiar, entendemos que também é um segurado especial. O nome economia familiar, então o homem, sabemos que o homem por idade ele aposenta aos 65 anos com as 180 contribuições. No caso da questão aí, o João possui 60 anos e o trabalhador rural, sabemos que exerce economia familiar, a idade é reduzida em 5 anos, então cai para 60 anos, consequentemente João também poderia se aposentar. Vamos a Janaína. Janaína possui 60 anos de idade. Bem, mulher, né? Trabalha na empresa privada urbana AWD, também é uma aposentadoria por idade. Sabemos que homem 65 e mulher 60 como trabalhadora urbana, empresa privada, apresentando as 180 contribuições. Então, nesse caso, tanto João, Joana e Janaína têm idades para se aposentar. Vamos ver o caso do Daniel. Daniel possui 65 anos de idade e é produtor rural. Bem, se ele é produtor rural, também podemos falar de segurado especial aí. Nesse caso, 65 anos de idade, está sobrando já 5 anos para ele. Ele também tem direito à aposentadoria por idade. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, com relação aos requisitos legais da idade mínima para obtenção do benefício previdenciário da aposentadoria, preenche estes requisitos. Vamos à frente?
Apenas Joana, Janaína e Daniel? Não. Nenhuma das pessoas mencionadas? Também não. Apenas Joana e Janaína. Todas as pessoas mencionadas? Então, resposta correta para a gente aí, marquem letra D de dado. Perfeito? Baseado nas regras de aposentadoria dadas pela Constituição, confirmando a resposta, letra D. Uma outra questão para a gente aí. Princípios constitucionais. Olha só, ele pediu aí, são os princípios constitucionais da Seguridade Social. Note que ele não pediu os princípios da Previdência, mas pediu os princípios da Seguridade. Consequentemente, vamos dar uma olhada nesses princípios da Seguridade aí pra gente. Vamos lá. Entre os princípios da Seguridade, temos aí universalidade de atendimento, seletividade, distributividade na prestação de benefícios, serviços e irredutibilidade do valor do benefício. Perfeito. Diversidade na base de financiamento, contrapartida e centralização da administração. Não, a ideia de descentralização está errado. C. Universalidade da cobertura. Formalismo procedimental. Deus que me livre. Que formalismo? D de dado. Uniformidade, equivalência dos benefícios à população urbana e rurais. Unicidade da base de financiamento. Também não existe nada de unicidade, é financiado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, com a participação da União, dos estados, DF e municípios. E equidade na forma de participação do custeio e incapacidade contributiva. Bem, todos os demais itens estão errados, o melhor que se encaixa de acordo com a Constituição em seu artigo 194, nós temos aí a universalidade de atendimento, seletividade, distributividade, prestação de benefícios e serviços. Na nossa primeira aula, nossa videoaula, nós temos aí os princípios da Seguridade Social. Então, simplesmente ele copiou a letra, não pediu nem que se definir cada um dos princípios. Vamos para outra questão aí, resposta letra A. Outra questão, Fundação Carlos Chagas, 2001, Tribunal de Contas Municipal da Bahia, olha só que interessante. Procurador Especial de Contas. Segundo a regra geral do Regime Geral de Previdência Social, os benefícios da aposentadoria por invalidez. Bem, a aposentadoria por invalidez é um benefício programado, reclama carência e não permite a volta ao trabalho durante seu gozo. Se a pessoa descobrir uma cura, ela pode voltar e esse programado realmente é horroroso. Errado. B pra gente. Não programado. Não reclama carência. Reclama carência. Nós sabemos que a aposentadoria por invalidez, quando a gente estudou as carências, exigem 12 carências, salvo acidente qualquer natureza e acidente aí doença já pré-existente. C pra gente aí. Não programado. Reclamar carência, verdade, exceto decorrente de acidente de trabalho, substituindo o salário e não permitindo o retorno ao trabalho durante a sua concessão. Perfeito? Caso você retorne ao trabalho, você perde o benefício. Resposta correta para a gente, letra C. Não programado, D de dado, reclama carência, verdade, inclusive se decorrente de acidente. Claro que não tem carência quando acidente de trabalho, D está errado. E, programado, reclama carência, exceto se decorrente de acidente de trabalho, permite trabalho concomitante com o recebimento dentro dos limites propostos pelo período do INSS. O item também está erradíssimo. Resposta correta para a gente, letra C. Perfeito? Vamos mais um pouquinho. Aqui comigo. Olha só. Pessoal, Procurador Especial de Contas, conforme regime geral da Previdência Social. Auxílio-doença é um benefício de pagamento. Olha só que diferente. Descontinuado, permanente, não reeditável e de risco imprevisível e assemelhado à aposentadoria. Descontinuado realmente é uma falha da questão. Vamos a B. Continuado, permanente. Nós estamos falando aí do auxílio-doença, ele não é permanente. Reeditável e de risco. Permanente não, porque caso melhora e o fim do auxílio, volta ao trabalho, ou então gera-se a aposentadoria por invalidez. Vamos mais à frente aí. Descontinuado, temporário, sim, temporário, reeditável, risco imprevisível, assemelhada à aposentadoria especial, assemelhada à aposentadoria por invalidez. Nesse caso, também está errado. D de dado, continuado.
Verdade. Temporário? Verdade. Não reeditável? Errado. Vamos à letra E. É um continuado? Sim. Temporário? Sim. Reeditável? Perfeito. De riscos imprevisíveis? Verdade. E assemelhada à aposentadoria por invalidez, você vai marcar pra gente aí como resposta correta a letra E. Tá joia? Nesse caso aí pra gente, vamos marcar novamente a letra E, resposta correta a letra E. Perfeito até aí? Vamos continuar nossos exercícios agora, vamos partir mais à frente, tá joia? Olha na tela aí pra gente, mais uma questão da Fundação Carlos Chagas, 2011, procurador, né? No caso aí do Ministério Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso. Repare que foi perguntado para o candidato em 2011. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Perfeito. Note que ele está pedindo para você aí a letra da Constituição, do artigo 194 da Constituição. Então, considere os itens abaixo. Universalidade da cobertura de atendimento? Verdade. Uniformidade e equivalência dos benefícios de serviço à população urbanas e rurais? Inciso 2 também está correto. 3. Seletividade, distributividade na prestação dos benefícios e serviços? Também está correto. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios? Verdade. Caráter democrático, parou que isso aí já não é um princípio da Seguridade Social, isso é um princípio da Previdência. Ainda está errado. Caráter democrático e descentralizado. Como você joga aqui para mim na tela, como você pode ver, olha só, princípio centralizado. Note, ele está errado porque ele é um princípio descentralizado de administração com participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, empresários e aposentados. Então, além de não ser um inciso previsto no artigo 194 da Constituição, ele também está errado quando você fala de princípios da Previdência Social. Vamos mais uma questão, dá uma olhadinha aí pra gente, joga aí na tela. Olha só. Resposta correta, como nós vimos, né? 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Resposta certa aí pra gente, letra A. Vamos mais à frente. Olha só. Mas eu falho aqui. Muito bem, chegamos aqui na questão. Olha só. Em relação ao financiamento da Seguridade Social, é correto afirmar: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta, mediante recursos provenientes apenas, realmente é muito grosseiro, sabemos que é financiado por toda a sociedade de forma direta e de forma indireta, através de recursos da União, dos Estados, DF e municípios. Apenas União e Estados torna a alternativa A para gente aí errada. B de bola. No âmbito federal, note, financiamento da Seguridade Social no âmbito federal. O orçamento da Seguridade Social é composto de receitas provenientes da União e dos Estados e das contribuições de receita de outras fontes. Também está errado. C. Constitui contribuições sociais às empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada ao segurado ao seu serviço, com exceção dos microempresas. Também errado, não é de se falar. Toda a sociedade de forma direta, inclusive a microempresa, paga também. D de dado. Entre as contribuições sociais encontramos a dos empregadores domésticos. Não existe empregadores domésticos, mas sim empregado. O item também está errado. E figura também entre as contribuições sociais as incidentes sobre a receita e os concursos de prognósticos de impostos de importação. Aí sim, artigo 194, você encontra lá sobre os concursos de prognóstico, nós falamos das loterias, perfeito, e o imposto sobre importação, né, aquele assemelhado, a letra da Constituição deixa bem claro sobre o importador, então resposta correta para a gente aí, letra E, perfeito? Vamos mais um pouquinho à frente, letra E, resposta. Outra questão para a gente, considere a seguinte afirmação relacionada à pensão por morte. Lembramos que a pensão por morte é um benefício dado. Lembramos que a pensão por morte é um benefício dado ao dependente. Você lembra que o dependente tem direito a 2 benefícios, pensão por morte e auxílio reclusão. E você lembra que para gozar da pensão por morte e auxílio reclusão é um benefício que não requer carência.
ou seja, se tornou segurado hoje obrigatório ou facultativo, veio a falecer, seus dependentes terão automaticamente o direito à pensão por morte e também o auxílio reclusão caso você venha a ser preso. Lembrando como sendo contribuinte, tá joia? Então vamos ver o que a questão traz pra gente aí. Sobre a pensão por morte, joga pra gente na tela. Pensão por morte. Havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Então a pensão por morte haverá mais de um pensionista? Vamos lá. Você pode ter 2 filhos, certo? E no caso será dividido entre os 2 filhos. Também pode ser dividido entre a esposa e o filho. Pode ser dividido... Vamos lembrar que existe graus de dependentes. Então nós vamos fazer a divisão dos dependentes em classe. Então vamos fazer aqui na tela pra gente aqui. Olha só, pessoal. Vamos lembrar que você vai ter a divisão dos dependentes. Então, nesse caso, vamos lembrar que durante o nosso curso nós vimos que existem os dependentes. Os dependentes. Nesse caso, os dependentes estavam divididos em primeira classe, segunda classe, terceira classe. Primeira classe, cônjuges, tá? Amantes, tá? E também os filhos. Filhos menores de 21 anos. Ou, no caso, declarados incapazes, tá? Se eles forem declarados incapazes, nesse caso, não tem idade para que continue. Primeira classe. Segunda classe, vamos colocar aqui, pais. Pais. Terceira classe, tá? Irmão. Menores de 21 anos ou considerado pela justiça como sendo incapaz. Bem, essa aqui é a divisão clássica das classes. Você lembra que com você sendo a esposa, com um filho, vem a falecer, a pensão será dividida entre 2 partes, esposa e filho. Quando seu filho completar 21 anos, ele perde a pensão, mesmo que esteja fazendo faculdade. Prorrogar durante o período de faculdade não é uma regra do INSS, mas sim, tá? Nesse caso aí nós estamos falando dos direitos do segurado. E não as pensões determinadas pela justiça. Então, pensão pai para pai e filho, ele pode ser prorrogado se a justiça entender que ele esteja fazendo faculdade, precisa de dinheiro a mais. Mas isso não vale para o INSS. Isso tem uma regra somente para a Previdência Social. Aos 21 anos, extingue-se o benefício. Uma vez extinto o benefício, será dado à mãe. Então, vamos pegar um exemplo novamente. Seu salário era de R$2.000, olha que interessante. Você, a mãe e o filho, irá dividir R$1.000 para cada um. Mas, Ricardo, é a mãe mais 3 filhos, olha que beleza. Então, cada um vai receber R$500 de pensão em cima dos 2.000. À medida que o filho completa 21 anos, aquela parte de R$500 que caberia para ele será dividida entre os outros 3. À medida que cada um dos filhos completar 21 anos, perde o direito e a mãe acumula o valor. A mãe ficará com os R$2.000. Por quanto tempo? O resto da vida dela. Mas, Ricardo, e se ela vir casar, ela não perde o benefício. Casamento. E se ela se aposenta? Não tem problema, ela vai ter a aposentadoria e a pensão. E se o novo marido morre? Bem, se o novo marido morre, tem que ver se ele não é do regime geral da Previdência. Se ela está recebendo uma pensão por morte do regime geral da Previdência de R$2.000 e o novo marido que ganha R$4.000 e teria direito a R$4.000 é do regime geral da Previdência, ela vai ter que fazer a opção, com certeza ela vai optar pela maior. Mas e se ele pertencer ao regime próprio? Não tem problema. Ela tem a aposentadoria, a pensão por morte do primeiro marido e a pensão por morte do segundo, porque o segundo marido era de regime próprio, militar, servidor público em geral. Nesse caso que tem regime próprio, não entra nas regras, ela vai poder acumular as 3 pensões, as 2 pensões, mais a aposentadoria. Perfeito até aí? Então, nesse caso, faz parte da primeira classe, a primeira classe é automática, ou seja, morreu, já goza do benefício. Já a segunda classe, não. Primeiro que para existir beneficiário na segunda classe, não pode existir na primeira. Caso exista alguém na primeira, a segunda classe não tem direito. Nesse caso, a segunda classe, mesmo não existindo na primeira classe, a segunda classe só terá direito ao benefício de comprovar dependência. Mesmo que trabalhe,
mesmo que tenha emprego, mesmo que já seja aposentada, ela tem que comprovar dependência para ficar com o benefício. Caso não, não terá direito ao benefício. A mesma regra vale para o irmão menor de 21 anos. Tá? No caso, poderá ser mais de 21 anos se for declarado incapaz, mas a terceira classe só tem direito caso não exista a segunda, caso não exista a primeira. Nesse caso, tanto a segunda classe como a terceira classe tem que demonstrar dependência para gozar do benefício. Por conta disso, vamos aí para a pensão por morte. Olha só, questão por pensão por morte aí pra gente. Olha só, considere a seguinte afirmação relacionada à pensão por morte. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos os demais partes iguais. Ou seja, no nosso exemplo que a gente deu, caso eu tenha esposa e 3 filhos, a pensão será rateada entre os demais. O item está correto. Vamos para o item 2. Na tela. Reverterá-se em favor dos demais partes daquele cujo direito à pensão cessa. Olha que interessante. Volta aqui para a tela. Um dos filhos completa 21 anos. Então, aqueles R$500 aqui que comportava, lembra que a pensão era de R$2.000, dividida entre 4 partes, mãe e 3 filhos. Quando um cessa, ou seja, ele vem a falecer ou completar 21 anos, a pensão será dividida entre os demais. É isso que o texto diz. Perfeito até aí? Sem o menor problema, poderá ser rateado. À medida que cada filho vai consumindo, a parte que cabia a eles é dividida a parte remanescente. No caso, a mãe ficará com todo o valor quando os filhos completarem 21 anos. Então, a 2 também está certa. 3. A parte individual da pensão extingue pela morte do pensionista. Não existe nenhuma previsão quanto a isso, perfeito? Não existe isso. 4. Vamos lá? A parte individual da pensão extingue-se também para o filho pela emancipação ao completar 24 anos. Não, tá? Não existe, não há de falar de 24 anos, assim com 21 anos ou emancipado. 5. Para o pensionista inválido, extingue-se o benefício de pensão por morte pela cessação da invalidez. Verdade. Olha só, lembra que nós estamos falando aqui para o pensionista inválido, o filho com mais de 21 anos. Volta para mim. O filho com mais de 21 anos que foi inválido, tá? Incapaz, ele terá direito à pensão. Mas se cessar a invalidez, cessa também um benefício, já que ele pode. Lembra que ele será submetido a reabilitações profissionais, serviço social. Não poderá ser obrigado a fazer uma cirurgia nem uma transfusão de sangue. Mas pode sim, ele é obrigado a fazer as reabilitações e se for curado a sua incapacidade, ele pode sim ser suspenso o seu benefício, já que ele vai exercer atividade laborativa. Perfeito aí? Respostas corretas pra gente? Nós vimos aí a 1, a 2 e a 5. Resposta correta, letra C. Perfeito até aí? Meus queridos, encerramos por aqui. Um abraço e boa sorte.